A maioria dos homens tenta conquistar mulheres com presentes, aparência ou charme, e é exatamente por isso que são esquecidos. Mas Machiavelli enxergava mais profundamente. Ele conhecia algo mais sombrio, algo que a maioria dos homens jamais compreenderá. O objetivo não é ser querido, mas sim ser inesquecível. Não agradando-a, mas controlando o que ela sente quando você se vai. Neste vídeo, você aprenderá 9 estruturas psicológicas sombrias inspiradas em Machiavelli, projetadas para desencadear obsessão sem dizer uma palavra de elogio. Sem perseguições, sem performances, sem implorar por amor. Você aprenderá como se tornar o homem que ela não consegue explicar, mas também não consegue parar de pensar. Observe com atenção, porque uma vez que você veja como isso funciona, você nunca mais jogará o jogo como um homem comum. O poder do medo sobre o amor. Há uma citação de Machiavelli que a maioria dos homens ignora, não porque esteja errada, mas porque é desconfortável. É muito mais seguro ser temido do que amado. A princípio, isso soa cruel, como algo que apenas um vilão acreditaria, mas observe atentamente. A maioria dos homens tenta conquistar mulheres com presentes, aparência ou charme, e é exatamente por isso que são esquecidos. Mas Machiavelli enxergava mais profundamente. Ele conhecia algo mais sombrio, algo que a maioria dos homens jamais compreenderá. O objetivo não é ser querido, mas sim ser inesquecível. Não agradando-a, mas controlando o que ela sente quando você se vai. Neste vídeo, você aprenderá 9 estruturas psicológicas sombrias inspiradas em Machiavelli, projetadas para desencadear obsessão sem dizer uma palavra de elogio. Sem perseguições, sem performances, sem implorar por amor. Você aprenderá como se tornar o homem que ela não consegue explicar, mas também não consegue parar de pensar. Observe com atenção, porque uma vez que você veja como isso funciona, você nunca mais jogará o jogo como um homem comum. O poder do medo sobre o amor. Há uma citação de Machiavelli que a maioria dos homens ignora, não porque esteja errada, mas porque é desconfortável. É muito mais seguro ser temido do que amado. A princípio, isso soa cruel, como algo que apenas um vilão acreditaria, mas observe atentamente, não o que as pessoas dizem, mas o que fazem. Observe como as mulheres se comportam perto de diferentes tipos de homens, e, de repente, essa frase faz sentido. O amor pode ser caloroso, um tipo de amor virtual. É a emoção que todos desejamos, mas também aquela que facilmente consideramos garantida. Quando o amor está sempre presente, sempre gentil, sempre atencioso, ele perde seu peso, torna-se ruído de fundo. Seguro, sim, mas também esquecível. E é aqui que a maioria dos homens falha. Eles pensam que o amor é suficiente, acreditam que se derem mais, demonstrarem mais, se abrirem mais, ela o valorizará. Mas o que acontece? Ela para de senti-lo. Porque o que é dado livremente, sem questionamento, não tem poder. Agora entra o medo. Não o tipo de medo que machuca, não gritos, não controle, não violência. Isso é fraqueza tentando se parecer com força. E as mulheres percebem. O verdadeiro medo é quando um homem tem limites tão firmes que ela o sente sem que ele diga uma palavra. Ele não precisa levantar a voz, ele não precisa discutir, ele não precisa explicar seu valor. Ele simplesmente se afasta, e o silêncio a ensina o que as palavras jamais poderiam. Esse homem não corre atrás, ele não explica por que se sentiu magoado, ele não implora para que ela fique. Ele simplesmente a deixa sentir a ausência. E essa ausência dói mais do que qualquer explosão emocional. Porque no momento em que ela percebe que ele está falando sério, o jogo muda. Ela sabe que ele não quebrará suas próprias regras só para mantê-la. Ela sabe que se o desrespeitar, o perderá. E é aí que a atração se transforma em obsessão. Não porque ele lhe deu mais, mas porque estava disposto a não dar nada quando seus valores eram contrariados. Isso é medo. Não o medo de um homem, mas o medo de perder um homem que ela não consegue controlar. E aqui está o segredo psicológico. A maioria das mulheres não é obcecada por ser amada. Elas são obcecadas pelo homem que não precisa do amor delas para se sentir completa.
É por isso que as mulheres correm atrás do homem que vai embora. É por isso que elas respeitam aquele que não cede. É por isso que elas continuam pensando no homem que nunca implorou. Ele não era mesquinho, ele não era cruel, ele era simplesmente inabalável. Ele tinha algo que 99% dos homens não têm: padrões que não estavam à venda. Então, quando Maquiavelli disse que é mais seguro ser temido do que amado, ele não estava rejeitando o amor. Ele estava ensinando que o respeito deve vir em primeiro lugar. Sem medo da perda, o amor torna-se preguiçoso. E o desejo mais profundo não vem do que você dá, mas do que você está disposto a tirar se ela não o valorizar. Então, lembre-se disso. Ela pode te amar, ela pode gostar da sua companhia, mas se ela não teme te perder, você é substituível. Mas se ela sabe lá no fundo que você não ficará onde não é respeitado, você nunca mais precisará pedir a atenção dela, porque ela será quem lutará para conquistar a sua. Isso não é crueldade, isso é gravidade psicológica, isso é atração sombria, e esse é o poder do medo sobre o amor. Domine a imagem. Maquiavelli disse certa vez algo brutalmente simples e terrivelmente verdadeiro. Não é necessário ser bom, é necessário parecer bom. Essa única frase quebra o feitiço sob o qual a maioria dos homens vive. Porque desde a infância somos treinados na mentira. Se você for gentil, leal, trabalhador e honesto, as pessoas o respeitarão, as mulheres o desejarão, o mundo o recompensará, mas não o fará. Porque o mundo não vê a sua verdade, ele vê a sua apresentação. Você pode ser leal, você pode ser inteligente, você pode ter valores profundos e intenções nobres, mas se você se apresentar com postura fraca, tom incerto e energia ansiosa, ninguém sentirá o seu valor, especialmente uma mulher. Porque a atração feminina não começa com fatos, começa com a percepção. Não é o que você é, mas o que eu sinto quando estou perto de você. Ela não está analisando a sua lógica, ela está observando a sua energia, como você anda, como você fala, como você reage quando testado. E é aí que a imagem se torna poder. Isso não se trata de mentir, isso não se trata de fingir ser alguém que você não é. Trata-se de enquadramento. Porque os humanos não respondem à verdade, eles respondem ao que parecem ser verdades. E se você não controla como você é visto, outra pessoa, suas emoções, seus preconceitos, seu passado irão te afetar. Siga, curta, comente e compartilhe.